tarde. Está no ar mais um Gaspar News ao vivo para mais de 120 países. Hoje, sexta-feira, dia 15 de março, nós iniciamos mais um Gaspar News com o apoio de Ciplac Forros e Divisórias, LHS Imóveis, Quiloja Multimarcas e Marques Assessoria e Contabilidade. O deputado estadual Aldo Schneider esteve em Gaspar na última quinta-feira. Ele visitou os principais veículos de comunicação e esteve também aqui na TV Gaspar. Em visita ao município de Gaspar, o deputado Aldo Schneider passou pelos veículos de comunicação locais, entre eles a TV Gaspar. Segundo ele, o objetivo é retomar o programa de visitas mensais às cidades da região para fortalecer o diálogo com as lideranças locais e levar as reivindicações para o governo do estado. Hoje, nesse início de 2013, nós estamos retomando uma agenda nesta tarde, fazendo uma visita a todos os órgãos de imprensa e no próximo mês nós vamos começar a fazer um trabalho com lideranças empresariais, um dia por mês, lideranças sociais e políticas também. Então agora na prática é a retomada desse projeto político que eu represento o Vale do Itajaí lá na Alesc. O deputado falou sobre a discussão levantada em torno da implantação de uma unidade penitenciária na região. Para ele, o assunto está em fase de estudo e deve ser debatido com a comunidade. Hoje nós temos um caso, por exemplo, de Imaruí, lá no sul do estado. Foi-se uma decisão política de cima para baixo, a comunidade não aceita e está numa demanda judicial. Quer dizer, o que nós queremos é que se evite isso. Vamos ganhar esse tempo, vamos dialogar, vamos conversar, vamos participar, vamos debater e com certeza nós vamos buscar um melhor caminho para também poder atender essa população carcerária aqui do Médio Vale do Itajaí. Sobre as obras de grande porte que envolvem o município, como a duplicação da BR-470, Schneider afirmou que a Assembleia Legislativa do Estado está em contato com os órgãos responsáveis para que a obra seja licitada o quanto antes. Quanto ao anel de contorno, o deputado acredita que Gaspar verá o início da obra ainda este ano. Basicamente, o trecho mais complicado, que é entre Gaspar e Blumenau, é que nós estamos com uma certa dificuldade pelo fato de as empresas não apresentarem propostas. Então, na Assembleia, a gente está tratando junto com o superintendente estadual do DENIT aqui em Santa Catarina, o engenheiro João José, para buscar uma fórmula de melhorar talvez essa condição de que, em termos de valores, para que tenha empresa habilitada para fazer esse trabalho. Eu acredito de que logo essa questão do anel de contorno de Gaspar vire a realidade. Eu diria que ainda esse ano deve começar a acontecer com certeza as obras, até porque os recursos já estão autorizados, o contrato está sendo elaborado, a licitação, os projetos já estão praticamente definidos e agora é uma questão de licitar isso aí. Em visita pela primeira vez à TV Gaspar, o deputado elogiou a iniciativa do proprietário Raul Neves e ressaltou a importância desse veículo para a cidade de Gaspar. Hoje a mídia brasileira, a mídia no Brasil, ela tem um papel importante. É a forma de chegar a informação até as pessoas. E qualquer tipo de veículo de mídia eu acho importante, seja escrita, falada, televisionada. E vocês aqui tiveram a feliz ideia de que através dos mecanismos que dispomos hoje, através da internet, poder levar mais uma informação ao gasparense e à sociedade do mundo. É uma forma de noticiário extremamente importante, porque à medida de que os fatos estão acontecendo, vocês estão levando para o conhecimento da população. Então, cumprimentá-los e dizer que é muito importante para Gaspar e para a região ter esse veículo de comunicação também. Com certeza. E vamos esperar, então, as obras aí do anel de contorno da BR-470. Vamos ver aí o que os governos estadual e federal poderão fazer aí pelo nosso município. Também na tarde de ontem, a Câmara Mirim teve a sua primeira sessão ordinária e nesse encontro foi feita a escolha da mesa diretora. Alunos, professores, vereadores, assessores, pais e a comunidade em geral vieram prestigiar a primeira reunião ordinária Mirim. Durante o primeiro semestre do ano, a Câmara Mirim terá como presidente da mesa a aluna Lígia Amanda do Prado, da Escola de Educação Básica Frei Policarpo. O vice-presidente será o aluno Matheus Andrade, da Escola de Educação Básica Dolores Kraus. O primeiro secretário será Tiago Kaspechak, do Ivo Daquino, e a segunda secretária será a estudante Luana da Silva Schmidt, da Escola Ferandino Dagnoni.
A mesa diretora é responsável pela condução dos trabalhos durante as reuniões que irão acontecer a cada 15 dias. Após o encerramento da sessão, houve um treinamento sobre o papel dos vereadores e o funcionamento do Poder Legislativo. E os moradores do bairro Bateias estão reivindicando melhorias para a rua Antônio Zucchi. A rua fica num morro e apresenta sérios problemas de estrutura. Há mais de um ano, alguns moradores da rua Antônio Zucchi, no bairro Bateias, sofrem com a dificuldade de acesso. Durante o segundo semestre do ano passado, o início da rua recebeu uma camada de asfalto, mas que chegou só até a metade da subida. Na outra metade, onde ficam várias outras casas, a estrada continuou de barro e apresenta sérios problemas em sua estrutura. Que é o esgoto, né? Aberto, carro aqui de cima, muita pedra aqui, carro não sobe, eu já desci aqui, eu caí aqui, grávida já caí 2 vezes. Deisiane está no 8º mês de gestação e tem de subir o morro a pé. Já levou alguns tombos porque a subida é muito íngreme e em dias de chuva o acesso fica ainda mais difícil. Ela conta que já contatou a prefeitura e até buscou apoio de um vereador, mas não conseguiu solução para o caso. Como eu tô já quase com 8 meses, eu não subo aqui de carro mais, o andando, esse é livre, eu andando. Aí o único medo que eu tenho é de, quando eu entrar num trabalho de parto, não vir carro aqui em cima. E daí? Eu lá vou ter que de quê? De quê? Helicóptero, né? Outro problema da rua é que uma casa está em situação de risco. No pé do morro, várias outras também foram condenadas pela Defesa Civil. Segundo os moradores, quando chove, o barro cai sobre as moradias que ficam lá embaixo. De tanta água abrir caminho sobre a estrada, o cano que dá vazão ao esgoto das residências de cima ficou exposto e quebra quase todo dia com a passagem dos carros. Olha aí o serviço aí deles aí, ó. Cano de esgoto quebrado aí, não sobe mais compra, nem ninguém aqui para fazer nada aí, ó. Estamos esperando, né? Estamos indignados aqui. Segundo a secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt, aquela região foi ocupada irregularmente, como acontece em outras regiões do município. A rua Antônio Zucchi foi uma das que passaram a existir por nominação na Câmara de Vereadores e não por regularização de loteamento. Segundo o que consta na sua regulamentação, a rua Antônio Zucchi possui apenas 100 metros de extensão e foram esses 100 metros que foram pavimentados pela Secretaria de Obras. Para além desse perímetro, o município não pode atuar porque trata-se de propriedade particular. A secretária explicou ainda que, recentemente, a Prefeitura assinou um convênio com o governo do estado para executar o plano de regularização fundiária, que prevê a regularização de residências em várias localidades de Gaspar, entre elas os bairros Bateias e Barracão, e que permitirá, então, futuros investimentos em infraestrutura. Porém, enquanto não forem regularizados, o município não tem como atuar nesses locais. Vamos aguardar para ver se moradores e prefeitura conseguem chegar a um desfecho positivo para aquela região. Bom, durante os trabalhos na manhã desta quinta-feira de substituição da rede de água da Rua Itajaí, lá no Pocinho, um caminhão do SAMAI acabou tombando. Ele estava jogando terra sobre a tubulação, mas devido à chuva e o solo muito encharcado, o veículo acabou deslizando para dentro da vala. Segundo o presidente da autarquia, Lovídio Bertoldi, os funcionários já estavam trabalhando para retirar o caminhão por volta das 11 horas dessa manhã. A substituição da rede de água na Rua Itajaí começou na segunda-feira e abrangeu aproximadamente 4,5 km, tendo um investimento de R$230 mil. E vamos falar agora da agenda cultural, os eventos que acontecem nesse final de semana no município. Hoje, sexta-feira, é dia do 3º baile do Havaí do Cruzeiro do Vale. Os preparativos já estão a 1000 por hora lá na Associação da Bung. A festa começa às 22 horas e o baile será animado pela banda Fashion. Contará também com uma mesa repleta de frutas, aliás, 2 mesas repletas de frutas para os convidados e vários cenários temáticos para a galera curtir e também tirar fotos. A festa terá também esse ano uma novidade, que são os copos exclusivos do baile e que serão vendidos durante o evento. Os ingressos já estão quase esgotados e estão à venda nos postos
por R$ 35. Sábado tem show de Teixeirinha, Filho e Neto no ginásio João dos Santos. O evento começa às 21 horas, você confere na nossa agenda cultural que vai entrar na sua tela. Isso mesmo, é o show então do Teixeirinha, Filho e Neto. Eles vão tocar aí o repertório do pai deles, do Teixeirinha, né? Relembrando antigos sucessos e canções também próprias da dupla, eles vão apresentar. Para quem gosta do estilo, vale a pena conferir. O ingresso é R$ 30. Domingo, dia 17, tem torneio de pênaltis no campo do Parapente. O torneio é uma promoção das meninas do time de futebol RBB e o torneio começa às 8 horas da manhã. À tarde, por volta das 15 horas, iniciará a festa de aniversário de Gaspar, na Praça Getúlio Vargas. O evento é uma promoção da Prefeitura, é entrada gratuita, e além dos tradicionais brinquedos infláveis, a festa contará com touro mecânico, tombo, alegria e basquete. Também haverá apresentação de 2 duplas musicais da região e intervenção teatral de um palhaço. A comunidade poderá participar de passeios turísticos pela cidade com os caminhões da Atração Total e se inscrever na hora da festa. A festa de aniversário terá também um show de mágicas com o mágico Elimar. É às 15 horas da tarde desse domingo. Você acompanhou aí a agenda cultural do final de semana aqui em Gaspar, eventos musicais, esportivos e, claro, a comemoração do aniversário de emancipação político-administrativa da cidade. Na segunda-feira haverá o desfile, é feriado aqui em Gaspar, feriado municipal, e o desfile tem início às 8h30 da manhã. A TV Gaspar vai fazer a transmissão ao vivo do desfile, então não esqueça, na segunda-feira, dia 18, você acessa o nosso site ali por volta das 8h30 da manhã para acompanhar o desfile de aniversário do município. E aí nós não teremos Gaspar News nesse dia. Vamos às informações do tempo. Em Gaspar são 19 graus e a umidade relativa do ar está em 97%. Chuva fraca hoje ao longo de toda a sexta-feira. E a previsão do Climatempo é que acumule aí 6 milímetros, chega a um acumulado de 6 milímetros de chuva. Para sábado e domingo, a previsão é de períodos nublados ao longo do dia, com chuva a qualquer hora. O acumulado pode chegar a até 14 milímetros no sábado e 12 milímetros no domingo. As imagens ao vivo aí são da rua São José, na nossa câmera ao vivo do site da TV Gaspar. Bom, nós vamos para o intervalo. Antes eu quero lembrar a você então que nós não teremos o Gaspar News na segunda-feira, mas teremos sim o TV Gaspar no Esporte às 8 horas da noite. A gente volta no segundo bloco entrevistando a professora Leda Batista, que vai contar para nós como é que aconteceu a emancipação político-administrativa de Gaspar há 79 anos atrás. Daqui a pouquinho a gente volta em instantes. A Prefeitura de Gaspar realiza os primeiros trabalhos de 2013 na Superintendência do Belchior, com serviços de drenagem e macadamização. Em um trecho da rua Emílio Roveder, no bairro Belchior Alto, nas proximidades da Sociedade Carolina, a Superintendência executou o patrulhamento e a macadamização da via. Já na rua Bonifácio Heidchen, Belchior Central, próximo à Escola Belchior, foram colocados 30 tubos com diâmetro de 40 centímetros para melhorar a drenagem no local. Gaspar, comemorando 79 anos. A Motec Motopeças está presente no mercado de manutenção e comércio de peças, atendendo com rapidez e excelência toda a população. Contamos com uma ampla e completa oficina, onde realizamos todo tipo de manutenção preventiva e corretiva, inclusive injeção eletrônica. Venha conhecer nosso trabalho. A Rua Arnoldo Chiram, 145, bairro Centro, em Gaspar. Ciplac, forros, divisórias e gesso drywall. Rua Hercílio Fid Zimmermann, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. ciplac.com.br. Que Loja Infantil e Multimarcas. 2 lojas no centro de Gaspar. Que Loja? Aqui você encontra as melhores marcas. 3332-2193. Na LHS Móveis, você encontra peças em fibra sintética, junco, ratã e decorações para jardim, tudo para compor ambientes com sofisticação e versatilidade. LHS Móveis, com fabricação própria. Na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Poço Grande, em Gaspar, e também no centro de Ilhota.
Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580. Olá, estamos de volta com o Gaspar News ao vivo aqui na TV Gaspar, o nosso canal. Temos hoje a participação, a presença da professora Leda Batista, ela que escreveu o livro Simplesmente Gaspar, a principal bibliografia sobre a história do nosso município. Veio falar aí sobre os 79 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade. Leda, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço e aproveito a oportunidade para falar um pouquinho da história da nossa cidade de Gaspar. Então, estou à disposição da TV Gaspar para aquilo que for necessário. Bom, antes da gente falar da emancipação em si, é importante a gente entender como é que começou a cidade, né? Quais foram as primeiras famílias que chegaram aqui, como é que nasceu a cidade de Gaspar? A maioria das cidades que nós hoje conhecemos a história teve um projeto de organização de cidade. Gaspar, não contamos com isso. Ela foi aconteceu um povoamento espontâneo de pessoas que vieram para cá à busca das nossas riquezas naturais. O ouro e outros metais preciosos, a madeira leve para as embarcações e, aproveitando a facilidade do rio como ligação com o mar, apareceram as primeiras famílias, então, já acompanhando os carpinteiros de Ribeira, que faziam concertos de embarcações fluviais que navegavam pelos mares da nossa costa catarinense, e começou então esse povoamento espontaneamente, a princípio na margem esquerda do rio, depois então mais tarde recebendo a influência dos imigrantes açorianos que vieram para Porto Belo, fundaram uma colônia ali, então houve o povoamento da margem direita do rio. Então esses primeiros povoadores, eles ficaram tirando o sustento da terra e tendo trabalhos específicos. Exploração de madeira, exploração de materiais preciosos, de metais preciosos e conserto de embarcações. Mais tarde nós tivemos então o que comemoramos no ano de 2011, Gaspar foi elevado à condição de freguesia e recebemos aqui então o nosso primeiro vigário, é o que nós comemoramos os 150 anos da paróquia, né? Agora nós estamos num novo evento, trabalhando já uma situação diferenciada agora. Vamos falar de Gaspar não como uma vila, nem como um distrito, muito menos como uma freguesia. Nós vamos falar hoje da emancipação política, que é exatamente a data em que Gaspar tornou-se um município, com cidade, área rural, seu prefeito, sua administração próprias. Desde o início, Gaspar sempre teve bastante atrelado a Blumenau como ponto central de administração de toda a colonização dessa região. Veja, é assim? Não. A princípio, Gaspar esteve atrelado mais a São Francisco, Itajaí, Porto Belo. Tá? Quando Gaspar já era, digamos assim, um lugar de interesse de famílias que vinham para cá produzir café e até de proprietários de grandes extensões de terra que receberam 6 Marias, né, do presidente, do imperador. Então aí que o doutor Blumenau vem para Blumenau e funda ali a colônia. Então Gaspar é mais antigo em termos de organização. Só que Blumenau foi um pouco mais rápido a questão política, então ele se tornou município em 1880. E aí Gaspar virou distrito de Blumenau. Antes, Blumenau dependia de Gaspar, né? Então nós ficamos de 1880 até 1934 sendo distrito de Blumenau, nosso segundo distrito. Tá? Então aí a gente já começa a entender um pouquinho do que deu origem ao movimento de emancipação. Exatamente. Tempos mais tarde. Exatamente. Como é que aconteceu isso? Quem foram os articuladores desse movimento? Tá, então nesse período, né? Até trouxe umas fotografias para exemplificar, né? Nesse período nós estávamos vivendo a Revolução de 30, Getúlio Vargas. Então, na figura maior, a figura do Getúlio como o presidente do Brasil, ao seu lado a cabeça, o busto do Aristiliano Ramos, que era o interventor do Estado de Santa Catarina, e vestido então com a sua farda, o gasparense senhor Leopoldo Schramm, que estava aqui liderando os jovens para viajar e ir lutar a favor do getulismo no Brasil. Tá?
Então esse é o cenário político da emancipação política de Gaspar. Então nós temos Getúlio defendendo um Brasil para os brasileiros e combatendo as escolas alemãs, as propriedades de grandes empreendedores estrangeiros, né? Uma espécie de golpe de Estado, então, na época de 30. O Aristiliano Ramos, que era a pessoa de confiança dele no Estado, e o Leopoldo Schramm. Então, esse mapa que vocês estão vendo aí, em várias cores, ele na década de 30, ele era o território do município de Blumenau. E como em Blumenau a colonização alemã e as ideias de Getúlio não tinham um bom acesso, houve então um projeto para desmembrar ou deixar Blumenau bem pequeno. Tá? Então, o que vocês veem ali em vermelho é a área que ficou para Blumenau. O que é aquela pontinha mais begezinha da ponta ali seria Gaspar, o amarelo seria Indaial, depois em cima tem Benedito Timbó, e verdinho então é Amônia, que é hoje Ibirama. Então, o projeto do Getúlio, através do Aristiliano Ramos, era diminuir a força política do município de Blumenau. Porque era essencialmente germânico, né? E porque eles tinham uma força política contrária aos ideais de Getúlio. Então, esse projeto de retaliação fez com que já em fevereiro, o decreto 499, eu acho que é o que vem a seguir, esse cidadão que aparece aí era o prefeito de Blumenau na época. E o nome dele é Jacó Alexandre Schmidt. E ele era gasparense. Tá? Então o que acontecia? Ele fazia vistas grossas para todo o movimento getulista e as coisas foram acontecendo contrariamente a Blumenau. Então ele ficou sendo um prefeito de Blumenau, considerado traidor aos ideais dos blumenauenses. Então essa questão do Alexandre Schmidt ali, ela para Gaspar ela foi importante e ele teve que fugir e abandonar a vida política para todos sempre amém, tá? Porque realmente a mobilização dos blumenauenses foi bastante séria. Eu acho que poderia levar adiante. Então, aqui nós temos então um flagrante dos funcionários da prefeitura de Blumenau na época da emancipação política. Aquele cidadão de frente, um pouco mais gordo, é o intendente José Spengler. E ele está ladeado dos outros funcionários da prefeitura de Blumenau que prestavam serviços ao 2º distrito de Gaspar. Né? Então podemos ir adiante, vamos ver agora o texto da Lei 499, que é de fevereiro de 1934 e que autoriza ou que desmembra o município, o distrito de Gaspar do município de Blumenau. Aqui nós vemos assim várias fotos, e pode até ser um pouquinho mais dinâmico, da mobilização que aconteceu do público de Blumenau. Então os blumenauenses foram às ruas com faixas, com protestos, totalmente contra, porque Blumenau ficou sem renda. Tá? Então vocês veem aí que são vários trechos da região central de Blumenau, que o povo veio às ruas e as faixas eram realmente pedindo a morte dos traidores. Leda, só para a gente entender, então foi um movimento que partiu de cima para baixo, do governo para o povo, ou já existia aqui também essa mobilização? Na realidade o gasparense estava muito descontente com impostos altos e serviços precários. Tá? Então, mais ou menos o que acontece hoje com o Belchior, mas não é diferente, tá? As coisas, elas começam de cima para baixo, de baixo para cima para acontecer, na realidade, né? Então, democraticamente, isso para os gasparenses que eram favoráveis ao Getúlio Vargas, isso era bom. Agora, tinha sempre aquela turma que era contrário ao Getúlio, que achava que se Gaspar se separasse de Blumenau, aí que não ia ter mais nada, não ia ter mais nenhuma escola funcionando, nenhuma estrada para transitar, nenhuma balsa mais para atravessar o rio, nada disso. Tudo como hoje. Tá? Absolutamente igual. Havia o movimento a favor e havia o movimento contrário. Aqui em Gaspar se trabalha muito pouco a reação de Blumenau contra esse movimento, mas foi muito forte. Então Blumenau se mobilizou contra, é por isso que hoje se tem essa relação assim meio igual Brasil e Argentina, Blumenau e Gaspar, é uma coisa já assim? Era anterior a isso, tá? Mas esse foi um agravante bastante significativo, tá? Bem significativo. Essas dessas de Gaspar versus Blumenau tinha a ver que aqui em Gaspar as pessoas
falavam mais português, em Blumenau eles falavam mais o alemão. Então, era mais fácil, digamos assim, ser cidadão em Gaspar do que Blumenau. Só que Blumenau sempre quis um pouco mais de respeito, assim. Então, começou de longa data já isso, né? Bom, enquanto eles recuperam as imagens, vamos falando então como é que Gaspar se organizou nesses primeiros anos. Isso, então digamos que, como vocês viram inicialmente, o seu Leopoldo Chiram, ele foi uma liderança arregimentando jovens para seguir a São Paulo e fazer frente à Revolução do Getúlio. Então, assim que os decretos estavam confirmados aqui em Santa Catarina, ele foi então nomeado o prefeito de Gaspar, sem eleição. Ele foi uma nomeação do Aristiliano Ramos, daí por isso que nós temos o Aristiliano Ramos como nosso patrono da rua principal de Gaspar. Né? Então, o Aristiliano Ramos redigiu a nomeação do prefeito e sempre atrás das cortinas fez correr a nomeação do prefeito e da junta governativa. Na época nós não tínhamos vereadores. Então ele nomeou Anfilóquio Nunes Pires, que já era um funcionário da intendência, mas também lutava pelos interesses de Gaspar, ao contrário do interesse de Blumenau. Também o senhor José Mondini, que era um agricultor de uma liderança bastante significativa na região da Garuba, e o senhor Henrique Klock, que era da região do Belchor. Então, o Anfilóquio ficava mais na região do centro, porque ele era o farmacêutico, o seu José Mondini mais na região de Gaspar Grande e Garuba, e o Henrique Klock, que era um grande e forte comerciante em Belchor Alto. Então, esses três formaram a junta governativa do primeiro mandato do governo do senhor Leopoldo Chiram. Então, voltamos às imagens. Então, nós vimos ali o prefeito Leopoldo Chiram, então, na tela, né? Esse cidadão, ele governou Gaspar mais de 12 anos. A princípio, foi por nomeação, e depois foram chamadas as eleições. Ele foi vencedor das eleições, tá? E colocou mais um mandato. Enquanto Getúlio esteve no comando, praticamente no forte do governo Getúlio, ele foi o nosso prefeito. Na época não tinha limite para a reeleição. Tinha, isso era tudo regimentado a partir da presidência da República, porque o Getúlio era um ditador. Né? Então aqui nós temos o senhor Anfilóquio, que era um farmacêutico e que era da junta governativa representando o centro da cidade. Né? Depois nós podemos ver a seguir o senhor Henrique Klock, que era comerciante no Belchor Alto. Tá? E depois nós vamos ver então o senhor José Mondini, que é o próximo, que era um agricultor e aquele que praticamente o pai dele iniciou a produção do arroz irrigado em Gaspar. Né? Então esses aí fizeram as nossas primeiras, aqui o brasão de armas, o antigo brasão de armas de Gaspar, né? Em cima uma coroa de poder. Depois nós temos as chaves da igreja São Pedro Apóstolo, e nós temos ali a usina, digamos assim, não era só a usina, mas representava o início da indústria em Gaspar. Nós já tínhamos também a indústria de linhas Círculo, Leopoldo Schmaus, né? Aí nós temos dos lados o ramo de arroz e de cana, né? Que eram as nossas riquezas básicas, principais. Adiante nós vamos ver aí a casa que foi alugada da família do Wemuth, onde é hoje a Praça Getúlio Vargas, que funcionou como nossa primeira prefeitura. Ali era a escola e prefeitura. Tá? Adiante nós vamos ver as primeiras obras do Leopoldo Chiram, que eram os pontilhões. Tá? Vimos também um grande interesse no leito das estradas, pode seguir adiante. Então aqui é o que chamo de leito da pedreira, ali na margem esquerda, é a construção do leito da estrada a partir do rio, né? Ali onde hoje é a Rua Luiz Franzói, né? Hoje é a Rua Luiz Franzói, exatamente. Aqui, o outro interesse grande do prefeito Leopoldo Chiram foi a organização das escolas nacionais. Então é desse período a organização do Grupo Escolar Honório Miranda, hoje
Escola de Educação Básica Honório Miranda, e também foi a época de uniformizar as crianças, de fazer desfiles cívicos, usar os uniformes, usar a bandeira nacional, porque antes, no lugar do Honório Miranda, do outro lado da margem, nós tínhamos uma escola alemã, né? Então, esse foi o cuidado dele, né? Aí ele está, então, numa escola plantando pau-brasil, uma escola ali na Figueira, né? Com os alunos todos formados, então, trabalhando a questão da pátria, né? Adiante, então, até essa foto é interessante, que todos os professores de Gaspar estão aí, juntos com o prefeito, com o senhor Bernardino Pamplona e com o inspetor escolar, tá? Então, esse aí é todo o corpo docente de Gaspar. São os primeiros momentos, então, da cidade, do município que se formava, Exatamente. Né? Leda, infelizmente o tempo do Gaspar News é curto, né? A gente podia ficar aqui o resto da tarde falando sobre a história do município, que também é muito importante para quem nos acompanha, para nós como veículo de comunicação, valorizar esse momento quando se fala aí do aniversário de Gaspar, né? Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, convidar você para voltar quantas vezes quiser para a gente conversar aí sobre a história de Gaspar. Acho que a gente já conseguiu transportar aí para os nossos internautas, porque para Gaspar e para o mundo todo, né? E essa história de como tudo começou, também para a gente entender um pouco do que a gente vive hoje, né? É sempre um prazer, conte sempre com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Gaspar News, então, encerra aqui. Na segunda-feira nós não teremos edição ao vivo porque teremos a transmissão do desfile de aniversário do município de Gaspar às 8h30 da manhã, aqui no site da TV Gaspar. O programa TV Gaspar no Esporte vai ao ar normalmente às 8 horas da noite e você vai conferir todas as notícias do esporte que acontecerem ao longo do final de semana. Então a gente se encontra aqui na TV Gaspar às 8h30 da manhã para assistirmos juntos ao desfile e comemorar aí 79 anos de emancipação política e administrativa de Gaspar. Uma boa tarde para você, um bom final de semana e até segunda-feira.